Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas àquilo que eu estou chamando de uma aula convite, referente a um curso que vai ser desenvolvido em 6 aulas. Mas hoje nós vamos falar apenas da temática do curso e por que também que o tema foi escolhido. Essa aula está sendo gravada em parceria com a Ideia Casa de Cultura, que funciona nessa bela casa que vocês estão vendo, que é uma casa de 1910. Belo Horizonte é de 1897, portanto, apenas 13 anos após a fundação da cidade. É óbvio que essa casa passou por várias restaurações, mas há uma história sobre essa casa. Nela residiu o poeta, escritor, memorialista Ciro dos Anjos, autor de uma obra importante do modernismo brasileiro, escrita em 1937, chamado O Amanuense Belmiro. Autor também de poemas, dentre os quais Corona. Vejam bem o título do livro de poemas do Ciro dos Anjos. E essa casa recentemente passou por uma restauração que foi levada a efeito pela Maria Inês Marreco, em parceria com o Rony, que é quem nos assessora aqui. E óbvio que tudo aquilo que for desenvolvido na aula em termos de posições político-ideológicas, enfim, diz respeito a mim e não especificamente à casa na qual nós estamos. A aula também está sendo gravada em parceria com o Fluir, que é um grupo ligado à produção de audiovisual. Eu estou aqui no estúdio com o Guilherme e com o Luiz, que são as pessoas responsáveis por esse curso, que estão operacionalizando, viabilizando tudo isso. E antes de falar do tema do curso propriamente dito e por que o mesmo foi escolhido, eu queria me apresentar também. Meu nome é Ademar Marques, eu sou professor de História, especialista em História Moderna e Contemporânea, e ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de escrever alguns trabalhos na área de História, dentre os quais esse que eu estou apresentando para vocês, mas eu gostaria de deixar claro que a produção didática e a produção de paradidáticos, né, esses são alguns dos livros que a gente escreveu ao longo de uma carreira de mais de 40 anos. Eu escrevi essas obras em parceria com 2 grandes amigos e colegas, que é o Ricardo Faria e o Flávio Beruti. Mas eu sempre gosto de dizer que eu sou professor de História e o fato de ter produzido esse trabalho nada mais é do que a sistematização de uma prática que vem sendo desenvolvida em sala de aula já há muitas décadas. Eu não consigo imaginar aquele autor de gabinete, que é um trabalho meramente acadêmico. Eu acho que a prática da sala de aula é que viabilizou a produção desses materiais, mas, evidente, eu não vou falar sobre eles, é apenas uma apresentação. Eu dei aulas em várias instituições daqui de Belo Horizonte, como o Colégio Loyola, Dom Silvério, Santo Agostinho, Centro de Estudos Edna Roriz, o Promove Pré-Vestibular, e mais recentemente a gente está trabalhando em cursos livres, dentre os quais eu destaco Pontos de Vista, da minha amiga Luísa, destaco a Mulher Hoje, destaco o curso da Ivani, minha grande amiga lá da Igreja do Carmo, e mesmo aqui na Ideia Casa de Cultura, e também o curso na Amorã, com a minha amiga Cássia lá no Anchieta, a quem eu mando um abraço a todos eles. Muito bem, a data que nós estamos fazendo essa gravação, ela é especial por 2 motivos. O primeiro motivo é que exatamente agora, em agosto, vocês acompanham nesse slide, o veto do senhor presidente da República a respeito da profissão de historiador, esse veto presidencial foi derrubado pelo Senado e pela Câmara, e, portanto, depois de uma longa batalha, a profissão de historiador, a partir do dia 12 de agosto de 2020, algo bastante recente, foi finalmente referendada, reconhecida, e eu não podia, como historiador, deixar de fazer esse registro, que não deixa de ser inesquecível para todos nós. Trabalhamos com a memória, trabalhamos com a história, trabalhamos com a produção do conhecimento histórico. Muito bem.
O outro registro que eu queria fazer é o fato de que nós estamos gravando esse curso exatamente quando o Brasil atinge essa trágica marca de mais de 100 mil mortos em decorrência da Covid-19. Para vocês terem uma ideia, atualmente, de cada 7 pessoas que morrem no mundo em função do coronavírus, uma é brasileira. O que é um dado assustador. E eu vou abrir um parêntese e dedicar essa aula aos meus 3 netos, Júlio, Luísa e Matias. Sobretudo a Luísa e o Matias, porque o Rony me disse que essa aula pode estar disponibilizada até, imaginem vocês, 2030. E em 2030 eles estarão com 14 anos e 15 anos, respectivamente, e talvez estejam se perguntando o que aconteceu com o Brasil no ano de 2020 para chegar a números, né, tão estupefacientes como estes com os quais nós estamos nos deparando agora. Houve, inclusive, me reportando ao Júlio, ao Matias e à Luísa, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes, que disse que o Exército Brasileiro, que atualmente está ocupando o Ministério da Saúde, estava se associando a um genocídio. É uma palavra bastante pesada, porque quando a gente pensa em genocídio, nós pensamos no genocídio dos armênios, no contexto da Primeira Guerra Mundial, em 1916, que foi promovido pelo Império Turco-Otomano, ou pensamos mais recentemente no Holocausto perpetrado pelos nazistas no contexto da Segunda Guerra Mundial. E a palavra genocídio pressupõe uma ação deliberada, intencional. Eu quero crer, né, que talvez a palavra esteja pesada, porque talvez não tenha sido deliberado, tenha sido intencional. Provavelmente foi fruto de incompetência mesmo, de despreparo, de empatia, de compromisso com o outro. Embora, se vocês observarem bem esse próximo slide, talvez a gente tenha que repensar se se trata de um genocídio ou não. O presidente sancionou com vetos a lei que prevê medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia de coronavírus. Entre eles, isto é, os vetos, os pontos que previam o acesso das aldeias à água potável, materiais de higiene, leitos hospitalares e respiradores mecânicos. Bom, evidentemente que eu estou citando a fonte daquilo que eu estou lendo. Então, Bolsonaro sanciona com vetos a lei para proteger indígenas durante a pandemia. E, obviamente, que esses vetos foram intencionais, foram propositais. E aí, talvez, a palavra genocídio passe a ter sentido. Eu fecho o parêntese agora, me despeço dos meus 3 netos que estão me aguardando em 2030 e volto ao nosso 2020 e não pude deixar de dividir com vocês essa imagem, né, porque se a palavra genocídio pode ser entendida como pesada, há que se considerar que na época, né, o Brasil estava sendo governado por um grande estadista que, contrariando todas as leituras científicas de epidemiologistas, virologistas, médicos sanitaristas, entendeu que hidroxicloroquina, né, era um remédio extremamente eficaz, o que deixa a gente ainda mais perplexo. Como chegamos a mais de 100 mil mortos com um remédio disponível tão eficaz? Parece que o remédio foi receitado, inclusive, para as emas do Palácio do Planalto. E parece que funcionou. Não há notícia de nenhuma ema morta. Isso posto, eu volto agora a falar com você sobre o tema da aula. O que me motivou a escolher esse tema, dentre outras coisas, foram 2 notícias que deixaram o país inteiro perplexo. Acompanhe esse vídeo. Cidadão não. Engenheiro civil, formado, melhor do que você. Ou seja, a senhora que se reportou dessa forma a um agente de saúde, né, que estava atuando no Rio de Janeiro
a quem ela disse: não, o meu marido é muito mais do que cidadão, ele é engenheiro. O que significa dizer que no Brasil, engenheiros, médicos, advogados, juízes, promotores, desembargadores, professores valem mais do que cidadão. Eu quero crer que essa senhora em questão, cujo nome eu prefiro nem falar, ela deve ter faltado às aulas de Grécia Antiga e às aulas sobre a Revolução Francesa. Mas não apenas ela. Esse senhor também, cujo nome também eu prefiro não falar, mas é um desembargador que destratou publicamente um agente público que chamou-lhe a atenção pelo fato de ele não estar usando máscara, senão para proteger a si próprio, para proteger os seus co-cidadãos. Se é que o conceito de cidadania para ele também é entendido plenamente como aquilo que é exercido entre iguais. Provavelmente ele se considera numa prateleira muito superior, e o conceito de cidadania talvez não se aplique a ele. No meu entendimento, também faltou a aula sobre mundo grego. Eu apresento esse slide para vocês que fala sobre a Hélade. Vejam, na Hélade, o indivíduo somente se realizava quando se ocupava da esfera pública, isto é, exercia a cidadania. Perder o acesso à esfera pública significava tornar-se um não-cidadão. Ou seja, quando eu falo em Hélade, eu estou falando do mundo grego na antiguidade, mesmo porque os gregos não se autodenominavam gregos, eles se autodenominavam helenos, isto é, resplandecentes, habitantes da Hélade. E como entre o ano 750 e o ano 550 a.C. houve uma grande expansão dos gregos na bacia mediterrânea e na bacia do Mar Negro, e eles fundaram diversas colônias na Sicília, Siracusa, Agrigento, Nápoles no sul da Itália, Marsella na França, Nice, Bizâncio, mais tarde Constantinopla, atual Istambul. Ou seja, esse mundo grego se expandiu nesses 200 anos entre 750 e 550 a.C., e, na verdade, onde estavam os gregos, lá estava a Grécia. Então, quando eu falo em Hélade, eu estou falando sobre o mundo grego, e talvez numa outra oportunidade a gente faça um curso especificamente sobre Grécia Antiga. Mas eu estou me reportando à Grécia Antiga apenas para vocês perceberem como era importante o conceito de cidadania, que, diga-se de passagem, surgiu também no mundo grego. Vejam, no mundo grego, cidadão era o membro de uma comunidade política. Veja o que Sócrates escreveu há 2.450 anos aproximadamente. Não sou nem ateniense, nem grego, mas sim um cidadão do mundo. Então observe o reforço da palavra cidadão, que fez com que aquela senhora dissesse que muito mais importante do que ser cidadão é ser um engenheiro. Não. É fundamental ser um cidadão até para exercer a engenharia, com um conceito de cidadania que parece que escapa ao casal em questão. Muito bem. Todos vocês já ouviram falar do Mário Sérgio Cortella, que é esse filósofo, escritor, e ele tem um texto saboroso, muito rico, em que ele diz o seguinte, acompanhem comigo. Para os gregos da antiguidade clássica, era idiota. Aliás, a palavra idiota vem de idiotes em grego. O sujeito que, preenchendo as prerrogativas para participar da vida pública na polis, isto é, na cidade-estado, abdicava de fazê-lo. Hoje, muitas vezes, são rotulados de idiotas aqueles que nas rodas de conversa não se empolgam com assuntos sobre a vida privada das celebridades e insistem em colocar em pauta temas públicos, ou seja, assuntos políticos. Interessar-se por política, para muitos, não é normal. Eu acho que é uma aula que está aí, viu, gente? Ou seja, no mundo grego, o idiota era aquele que, tendo as prerrogativas
para exercer a cidadania, isto é, participar da vida pública da sua polis, não o fazia. Como que 2.500 anos depois o conceito mudou. Né? Você vai discutir as questões referentes à política, à vida pública, à cidadania, né? Não raramente são assuntos vistos por muitos como desinteressantes, a ponto da senhora considerar engenheiro mais importante do que cidadão. Mas, sem o conceito de cidadania, né, e sem o conceito da polis, eu acho que nós vamos ter que dar razão a Platão, filósofo grego que dispensa apresentações, quando ele nos ensina: o preço a pagar por tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. E aí eu retorno, antes de apresentar o tema do curso, né, aquilo que eu estava falando para vocês sobre o quadro pandêmico, né, da disseminação do coronavírus no Brasil. Nós podemos dizer hoje com certeza, e não sou eu quem o está dizendo, quem afirmou isso que eu vou colocar para vocês é um jornalista e escritor importante chamado Sérgio Rodrigues, autor de um belíssimo livro chamado O Drible. Para quem gosta da interseção entre literatura e futebol, O Drible é um belo trabalho. E o Sérgio Rodrigues disse que o Brasil hoje é uma caquistocracia. Caquistocracia é um sistema de governo na qual se é governado pelos... e eu vou deixar isso para casa para vocês, né? Que vocês pesquisem o significado de caquistocracia, que se aplica perfeitamente ao Brasil de hoje. Dando sequência, eu queria me reportar, ainda me aproximando do tema que eu escolhi para esse curso inicial de História, eu quero me reportar ao filme de 1942, foi lançado em novembro de 42, vejam, em plena Segunda Guerra Mundial, 39 e 45, e estreou no Brasil em dezembro de 42, as coisas eram rápidas, hein? Ele é lançado nos Estados Unidos em novembro de 42 e já chega ao Brasil em dezembro de 42, que é o filme Casablanca. É um clássico do cinema, né, dirigido por um cineasta chamado Michael Curtiz, que ganhou, inclusive, na época, o Oscar como melhor diretor, mas o filme foi premiado também como melhor roteiro, né, e dentre outras indicações que o filme recebeu, com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. O filme se passa numa Casa Blanca, que nessa época, 42, você sabe, uma cidade do Marrocos. O Marrocos, em 1942, era uma colônia francesa. Porém, a gente sabe que em 42 a França estava sob ocupação nazista. Essa ocupação se deu logo no princípio da guerra, em 1940, e estabeleceu-se uma França, na parte norte, militarmente ocupada pelos alemães, e uma França colaboracionista, sediada em Vichy, e sob a liderança do Marechal Pétain, herói da Primeira Guerra Mundial. E agora colaboracionista da Alemanha nazista, e as colônias francesas ficaram sob controle da França de Vichy, embora com presença alemã. O filme, então, é ambientado em 42, em Casablanca, repito, uma colônia francesa, mas com presença dos alemães que então ocupavam a França. E o filme é centrado num triângulo amoroso entre o dono de um café, bar, né, que é o Rick. O segundo componente desse triângulo é um herói da resistência tcheca chamado Laszlo, contra a ocupação nazista no seu país, evidentemente, e a Ingrid Bergman. E há uma cena portentosa no filme na qual os alemães adentram o bar, são oficiais alemães,
sob o comando de um major chamado Major Strasser. E o interessante é que quem faz o papel desse Major Strasser é um ator alemão chamado Konrad Veidt, que é um ator que teve que fugir da Alemanha quando Hitler assumiu o poder em 1933. E no Ocidente ele fez vários filmes interpretando vilões nazistas, sendo que ele abandona a Alemanha perseguido pelos nazistas. Uma ironia da história. Então, nessa cena, esse grupo de oficiais alemães, sob o comando do Major Strasser, eles estão no bar e começam a cantar uma canção alemã chamado O Guarda do Rio Reno, que na época tornou-se um ícone, uma canção ícone da Alemanha nazista. Óbvio que ao cantar O Guarda do Rio Reno numa Casa Blanca francesa, entre aspas, é uma provocação. E esse herói da resistência tcheca, que está em Casablanca, aguardando uma oportunidade para conseguir um visto de saída de Casablanca, para ir para Lisboa, de onde podia se partir para a América, né? Indignado com os alemães cantando o Guarda do Rio Reno, essa canção nazista, né? Que, percebida nessa perspectiva, ele pede a orquestra do bar que toca a Marselhesa. E, evidentemente, que o pessoal da orquestra fica preocupado, mas tocar a Marselhesa com os alemães aqui dentro. Então, eles pedem permissão para o dono do bar, o Rick, e vocês vão perceber que ele vai assentir com a cabeça, e a orquestra começa a tocar a Marselhesa, e ele cantando patrioticamente a Marselhesa como um hino, símbolo de resistência contra a opressão e a favor da cidadania, né? E os alemães começam a cantar mais alto, e o bar inteiro canta a Marselhesa, e os alemães cantam mais alto, e o bar canta a Marselhesa. Então você vê claramente uma disputa, e a Marselhesa acaba se impondo, os alemães sentam-se, desistem de cantar, e termina uma grande empolgação patriótica, né, com a Marselhesa, cujo verso essencial vai convidar, né, a que todos peguem armas, mas que peguem armas como cidadãos. A Marselhesa, vocês sabem, é de 1792, nós vamos falar muito sobre ela. Ela foi composta no contexto da Revolução Francesa, mas eu gostaria que vocês vissem comigo essa cena de Casablanca, que é lapidar, que é fantástica, né? E a gente interrompe por um breve minuto, coisa de 2 minutinhos apenas, para vocês revisitarem Casablanca. Played. Pessoal, nesse slide vocês veem uma fonte iconográfica da época, anônima, com a marcha dos marseleses. Essa canção, originalmente, ela se chamava Canto de Guerra para o Exército do Reno. Ela foi composta por um oficial
francês, chamado Roger de Lisle, a pedido do prefeito de Estrasburgo. A França estava em guerra com a Áustria, havia ameaça iminente de invasão do exército do Império Austríaco, e a ideia era que se fizesse uma canção que servisse para buscar as raízes da resistência, da resiliência contra essa invasão, que na verdade foi estimulada também por contra-revolucionários franceses. A canção é de 1792, a Revolução foi deflagrada em 1789, e num dos versos se diz: as armas, cidadão, citoyen, né? Formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, que um sangue impuro banhe o nosso solo. Novamente eu volto à palavra citoyen, cidadão, que está no mundo grego, está na Revolução Francesa, como tratamento entre iguais, como tratamento entre aqueles que amam a liberdade, sonham com a fraternidade, resistem à opressão. Estes são os cidadãos. Embora, para aquela senhora que a gente fez referência no início da aula, parece que cidadão é uma ofensa. Cidadão não, engenheiro, e melhor do que você. Você, quando muito, é cidadão, ele é engenheiro. Que tempos que se vivem. Pessoal, há também no Danton, né, um filme de um cineasta polonês chamado Andrzej Wajda, com Gerard Depardieu fazendo o papel de Danton, uma cena que se faz referência novamente ao tratamento que era utilizado no contexto da Revolução Francesa, citoyen, citoyen. Acompanhem comigo, por favor, esse pequeno trechinho do filme Danton. Oui. Citoyen Danton, au nom de la loi, je vous arrête. Voici le mandat. Comité de sûreté générale. Le commissaire Mullard arrêtera le surnommé ci-après pour être transféré... Je sais. À savoir le citoyen Danton. Il pleut toujours? Non? Non, alors pas besoin de manteau. Alors allons-y. Allons-y. Citoyens! Danton est arrêté! Danton a été arrêté cette nuit. C'est la terreur, plus que jamais. Il faut agir. Vous aussi, vous nous arrêtez d'un instant à l'autre. Citoyen Robespierre. Et toi, citoyen? Monte à la tribune. Je ne peux pas. Je ne saurais pas. Attends, c'est aujourd'hui ou jamais? Tu as peur? Regarde comme il tremble. Vas-y toi-même. Moi, je parle mal. Le gendre, vas-y toi. Va. D'accord, j'y vais, je vais m'inscrire. Je veux prendre la
Nous apprenons avec stupéfaction que 4 députés de la Convention ont été arrêtés cette nuit. Et parmi eux, Danton. J'exige qu'ils soient entendus du haut de cette tribune. Alors, vous pourrez juger si ce n'est pas par hasard des inimitiés personnelles ou la jalousie qui ont provoqué cette décision scandaleuse. Muito bem. Isso posto, nós estamos nos aproximando agora do tema que vai ser objeto de estudo nesse nosso curso de 6 aulas. Mas eu quero aqui fazer uma homenagem ao meu grande professor dos tempos de PUC, né, meu colega, a quem eu aprecio muito, tenho um carinho todo especial, que é o professor Caio César Boschi. E no livro dele, intitulado Por que Estudar História?, ele nos faz a seguinte provocação. Acompanhe comigo. É o presente que faz aflorar questões objetivas e concretas que nos desafiam. E com essas questões em mente, é que buscamos as respostas no passado. Saber quem somos permite definir para onde vamos. Ou seja, ele está nos dando uma aula de história, ao nos dizer que são as inquietações do tempo presente, as questões que nos angustiam no Brasil de hoje, 2020, que fazem com que nós nos voltemos para trás para buscarmos referências que sirvam para que nós entendamos melhor o mundo no qual nós estamos inseridos. Então, esse diálogo, né, entre o tempo presente e o tempo passado, que é um diálogo que pode ser feito especificamente pelo historiador, é que faz com que, né, os estudos de história tenham um interesse maior. Por que estudar história apenas pela erudição, pelo saber histórico, né, pela cultura histórica, sem que isso sirva de referência para que nós nos situemos melhor no mundo que nós estamos vivendo? E se nós não o fizermos, né, sem saber as nossas referências, a nossa gênese, as nossas raízes, as nossas origens, e como é que nós chegamos até onde nós estamos, ficamos um pouco à deriva, sem saber para onde estamos indo. Por isso que o professor Caio nos ensina que saber quem somos permite definir para onde vamos. E eu me lembro, né, antes de dar sequência, há uma frase de um historiador que eu aprecio muito, que é um medievalista francês chamado Marc Bloch. Marc Bloch nasceu em 1886 e foi executado pelos nazistas em 1944. 1886, 1944. Observem que em 1900 ele tinha 14 anos, em 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, ele tinha 28 anos, participou da Primeira Guerra Mundial, foi ferido, chegou ao posto de capitão, foi condecorado, depois se tornou um grandíssimo professor de história ao longo da década de 20. No final da década de 20, juntamente com um colega chamado Lucien Febvre, eles vão fundar a chamada Escola dos Anais, que é uma nova vertente da historiografia, né, que vai abrir novos campos de estudo, vai repensar o conceito de fonte histórica, vai propor o estudo de novos sujeitos, o diálogo da história com a literatura, com as artes, tudo isso vem aí na chamada Escola dos Anais. E quando a França é ocupada pelos nazistas em 1940, o Marc Bloch poderia ter ficado tranquilamente dando as suas aulas na universidade onde ele atuava, embora esse tranquilamente bastante entre aspas, porque ele era de uma família de origem judaica e realmente tranquilamente, apesar de francês, mas de origem judaica, a França de Vichy colaboracionista, não foram poucos os franceses de origem judaica que foram entregues pela França de Vichy aos alemães, né, numa prova de colaboracionismo que deixava os próprios alemães perplexos com tanto colaboracionismo. Então, quando a gente diz que o Marc Bloch poderia ter ficado com um professor universitário, né, tranquilamente, tranquilamente entre aspas, mas ele vai se engajar na resistência
acaba sendo preso e em junho de 44, coitado, deu azar, né? 2 meses antes da libertação de Paris, que foi agosto de 44, o Marc Bloch é executado, né, pelos alemães, e sabe-se que a última frase que ele disse foi Vive la France. Pois o Marc Bloch, que é um grande medievalista, e com certeza absoluta, se fizermos um curso sobre a Europa medieval, é obrigatório se transitar pela obra do Marc Bloch, ele tem uma frase que eu acho que cabe aqui. Nos ensina o Marc Bloch que a incompreensão do presente nasce da ignorância do passado. Ou seja, se eu quero compreender melhor o presente no qual eu estou inserido, eu tenho que me voltar para o passado para perceber como que esse presente foi sendo construído. A incompreensão do presente nasce da ignorância do passado. E aí eu vou, inclusive, ao mundo africano, à cultura africana. Olha esse slide. Sankofa, símbolo que faz parte de um conjunto ideográfico. O Adinkra, em forma de pássaro, transmite a mensagem de que nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou atrás. Ou seja, retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Eu acho que aí a gente faz o fechamento, né? A Sankofa nos ensina que nós temos que voltar ao passado para ressignificar o tempo presente e vislumbrar possibilidades concretas para o futuro. É mais ou menos o que o Caio Bosque falou, é mais ou menos o que o Marc Bloch nos ensinou. E agora sim, eu apresento para vocês o tema do curso pelo qual nós vamos transitar nas nossas 6 aulas seguintes. Eu apresento para vocês antes esse senhor Eric Hobsbawm, que é provavelmente o meu historiador favorito. Hobsbawm é um historiador britânico, nascido em 1917 e falecido há pouco tempo, 2012, com 95 anos. Essa foto é de 2003, ele está em Paraty, porque ele participou do Festival Internacional Literário de Paraty em 2003. E aí vocês me ajudem a fazer as contas, porque se ele é de 1917, em 2000 ele está com 83 anos, em 2003 com 86 anos, e se dispõe a sair de Londres para vir a Paraty com 86 anos para participar do Festival Internacional. O Hobsbawm é dono de uma produção historiográfica enorme, é um historiador alinhado à historiografia marxista, e ele tem uma trilogia bastante conhecida entre os historiadores, formada essa trilogia pela A Era das Revoluções, que é esse primeiro livro, que eu estou reproduzindo a capa para vocês, e ele nos ensina que essa Era das Revoluções se estendeu de 1789 a 1848. Muito bem, gente. Nesse livro, o Hobsbawm nos fala de uma dupla revolução, que seria responsável pela construção do mundo contemporâneo ocidental, mas com influência global. Ou seja, essa dupla revolução não impactou tão somente o mundo ocidental. Ela tem uma dimensão global, embora muito mais intensamente no Ocidente. Quando ele fala de dupla revolução, como marca registrada dessa era das revoluções, ele está falando das revoluções liberais burguesas, dentre as quais a Revolução Francesa de 1789 pode ser percebido como um modelo clássico, e ele está falando também da Revolução Industrial, um processo histórico desencadeado na Inglaterra em algum momento da década de 1780, segundo ele que nos ensina que em algum momento da década de 1780 eclode a Revolução Industrial, que vai levar à implantação do sistema de fábricas, enfim. Então,
Nessa primeira aula, nesse primeiro curso, perdão, nós vamos tratar da Revolução Francesa, que é um tema ao qual eu fui remetido pela questão da discussão da cidadania e também por me permitir fazer uma homenagem ao meu historiador favorito, que é o Eric Hobsbawm. Eu disse que esse livro faz parte de uma trilogia. Sim, o livro subsequente se chama A Era do Capital. Aí ele coloca 1848, 1875. E o terceiro livro da trilogia, A Era dos Impérios, 1875, 1914. Aliás, nesse livro, A Era dos Impérios, logo nas primeiras páginas, o Hobsbawm fala sobre ele, sobre as suas origens, dizendo que ele próprio, de certa forma, é produto da Era dos Impérios, porque ele nasceu em Alexandria, no Egito. Você diz, mas como nasceu em Alexandria, no Egito, um historiador britânico? Sim, numa época que o Egito estava sob controle britânico, estou falando de 1917. E ele explica que o pai dele era um burocrata inglês, ou seja, um funcionário do Estado britânico no Egito. E ali no Egito ele fica conhecendo uma jovem de família austríaca ela também. E o Hobsbawm nos ensina que nessa época, princípio do século XX, final do XIX, princípio do século XX, entre as famílias mais abastadas da Europa, era comum que uma menina, ao atingir uma determinada idade, né, ela fosse contemplada pela família com uma visita a um lugar exótico, a um país exótico, tipo Índia, Vietnã, Egito, exótico, evidentemente, da perspectiva eurocêntrica. E essa menina, com seus 18 anos, mais ou menos, escolhe conhecer o Egito. E no Egito ela conhece esse funcionário do Estado britânico no Egito, e da união dos dois é que nasce o meu amigo Eric Hobsbawm em 1917, no Egito, embora 2 anos depois a família migre para a Áustria, depois para Berlim, enfim, depois, como também era uma família de origem judaica, com os alemães chegando ao poder em 1933, na Alemanha, e depois em 1938 anexando a Áustria, no chamado Anschluss, o Hobsbawm achou mais adequado transferir-se para a Inglaterra, onde ele vai fazer a carreira universitária dele. E, portanto, eu diria para vocês que esse curso, que vai contemplar inicialmente a Era das Revoluções, a motivação foi não apenas a questão da cidadania, do resgate da cidadania, da importância da cidadania, mas também uma homenagem ao meu historiador favorito, Eric Hobsbawm. Muito bem, gente. Falando em Revolução Francesa, eu não poderia deixar, ao adentrar o assunto, de fazer uma referência ao filósofo e escritor Vladimir Safatli, que, em texto datado de 2017, publicado no jornal Folha de São Paulo, faz a seguinte reflexão. Países que um dia levaram seus dirigentes à guilhotina, como a França, conseguiram civilizar minimamente sua classe dirigente. Eles a civilizaram através de certo medo pelo povo, que se inscreve no imaginário do poder. No Brasil, falta ao poder temer o povo. Se nós estamos iniciando um curso sobre a Revolução Francesa, onde sabemos nós que a guilhotina vai se abater sobre aqueles que eram percebidos como inimigos da Revolução, apenas para vocês terem uma ideia, entre junho de 1793 e julho de 1794, o chamado ano 2 da República, sim, porque em setembro de 1792, já com a Revolução se radicalizando, em setembro de 92 foi instaurada a República.
E os revolucionários entenderam que a instauração da República assinalava o início de uma nova era, e que essa nova era tinha que ser assinalada por um novo calendário. Daí, setembro de 92 a setembro de 93 ser o ano 1 da República. Setembro de 93, setembro de 94, o ano 2 da República. Setembro de 94, setembro de 95, o ano 3 da República, e assim sucessivamente. É lógico que mais tarde, gente, o mais tarde é 1806, já no Império Napoleônico, se voltou ao calendário tradicional. Mas, dizia a vocês, que entre junho de 1793 e julho de 1794, ano 2 da República, quando os jacobinos estiveram no poder na França, apenas em Paris teriam sido guilhotinadas cerca de 17 mil pessoas. Pessoal, 17 mil execuções em 13 meses, de junho a julho, junho 93, julho 94, dá uma média de 1.200 execuções por mês. 1.200 execuções por mês, dividido por 30 dias, dá uma média de 40 execuções dia. Eu diria a vocês que na França o poder aprendeu a temer o povo. É lógico que o Vladimir Safatli está aqui se valendo da guilhotina com uma metáfora. Não precisamos levar ao pé da letra. Mas talvez falte no Brasil temer-se o povo, dom de políticas públicas que invariavelmente vão na contramão dos interesses do povo. Muito bem, gente. A Era das Revoluções, 89 e 48. Estou apresentando o tema para vocês, me valendo de duas imagens do Claude Monet. Uma festa do 14 de julho, né, com a cidade embandeirada com a tricolor francesa. E a outra imagem me remete à Revolução Industrial, né, que é uma estação ferroviária, né, cheia de fumaça, enfim, né? O Monet se vincula à estética impressionista. E eu estou me valendo desses dois quadros para apresentar o tema para vocês. Mas aí eu diria para vocês que nas nossas primeiras 6 aulas, ou seja, no primeiro curso, nós vamos tratar exclusivamente da Revolução Francesa. Depois teremos um curso 2, tratando da Revolução Industrial e da consolidação da ordem capitalista. Lógico que eu só tenho Revolução Industrial se antes eu tenho uma acumulação primitiva de capital. Então, ao tratar do tema Revolução Industrial, nós vamos buscar também as origens da acumulação de capital e da expropriação dos trabalhadores de meios próprios de sobrevivência. Pois vamos verificar, né, o significado da Revolução Industrial. Mas eu já diria para vocês de saída, copiando Eric Hobsbawm. Porque Hobsbawm nos ensinou que, desde a Revolução Neolítica, a Revolução Industrial é a mais radical transformação na história da humanidade, repito, desde a Era Neolítica. Você imaginar, o Neolítico, né, é um processo histórico ocorrido em algumas regiões, não em todas, do mundo, há uns 10 mil anos atrás. Ou seja, vou localizar o Neolítico 8 mil anos antes de Cristo. Mais 2 mil anos depois do Cristo, o Neolítico, né, nos remete a um tempo cronológico de 10 mil anos. O Hobsbawm nos ensina que a Revolução Industrial é a mais radical transformação na história humana desde o Neolítico. Mas sobre a Revolução Industrial, a consolidação do capitalismo, a expropriação definitiva dos trabalhadores de meios próprios de sobrevivência, a instauração da sociedade em que uns detêm o capital e os meios de produção e outros detêm apenas a força de trabalho, os conflitos daí advindos entre capital e trabalho, a luta do operariado, o movimento socialista, a Comuna de Paris, enfim, tudo isso vai ser objeto de um curso 2, que vai tratar especificamente sobre a Revolução Industrial. Então, a partir de agora, a gente entra especificamente na Revolução Francesa. E, mais uma vez, estou me valendo do Hobsbawm. Olhem que
belíssima frase dele. Felizmente, a Revolução Francesa ainda está viva, pois liberdade, igualdade e fraternidade e os valores da razão e do iluminismo, os valores que constituíram a civilização moderna, são mais necessários do que nunca, na medida em que o irracionalismo, a religião fundamentalista, o obscurantismo e a barbárie estão, mais uma vez, avançando sobre nós. Olha, o Hobsbawm escreveu isso não na Era das Revoluções. Ele escreveu isso num livro intitulado Ecos da Marselhesa. 2 séculos reveem a Revolução Francesa. Esse livro foi lançado, gente, em 1989. Então, 2 séculos. 1789, 1989. 2 séculos reveem a Marselhesa. Daí, revém a Revolução Francesa, perdão. Daí o título do livro, Ecos da Marselhesa. Mas, vejam, são sempre as questões do tempo presente. Aquelas que nos angustiam, ou deveriam nos angustiar, o irracionalismo, o fundamentalismo religioso, a ignorância, a barbárie. Podia elencar vários outros itens aqui que diz respeito especificamente à realidade brasileira. Vou falar só um, não resisto. O terraplanismo, por exemplo. À medida em que a escuridão, a ignorância, a intolerância avançam sobre nós, talvez seja o momento de revisitarmos a Revolução Francesa, que se não realizou aquilo com o qual sonhou, uma sociedade fundamentada na liberdade, na igualdade e na fraternidade, pelo menos desenhou um sonho que pode servir de referência num mundo tão complexo e tão difícil como aquele no qual nós estamos hoje vivendo. Então, aula 1, Revolução Francesa, Ancien Régime e Gênese do processo revolucionário. Vou apresentar rapidamente cada uma das aulas. Eu estou me valendo aqui de uma imagem, é uma fonte iconográfica, onde eu observo um membro do clero, um membro da nobreza, sobre um indivíduo que representa o chamado terceiro estado. Então, é o retrato de instituições políticas, econômicas do chamado Ancien Régime, ou Antigo Regime. Aliás, a expressão Antigo Regime foi criada na própria Revolução, gente. A vanguarda da Revolução é que definiu o Antigo Regime como tudo aquilo que deveria ser superado. O Antigo Regime era a opressão, a Revolução era a portadora da liberdade. O Antigo Regime era a desigualdade, a Revolução era a portadora do mundo da igualdade. O Antigo Regime era a intolerância, a Revolução era a portadora do mundo da fraternidade. Então, a expressão Antigo Regime para designar tudo aquilo que a França havia sido e que deveria deixar de sê-lo a partir da eclosão do processo revolucionário. Muito bem. Para falar um pouquinho sobre isso, eu acho que valeria a pena primeiro a gente definir o conceito de revolução. Acompanhem comigo. As revoluções se definem pela derrubada violenta e popular de uma ordem alicerçada em determinadas estruturas socioeconômicas, sua substituição por um novo sistema político-econômico e pela ascensão de uma nova classe social que passa a ter o controle do aparelho de Estado. Ou seja, se nós nos valermos desse conceito de revolução, nós chegamos à conclusão de que no Brasil nunca houve uma revolução. Porque se a revolução é uma ruptura radical, violenta, de uma ordem até então estabelecida, né? E a construção de novas estruturas socioeconômicas e a ascensão de uma nova classe social ao poder, todos os nossos processos, que alguns insistem em dizer Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de São Paulo em 32, tem gente que fala até de 64, mas me poupem, né? Então, levando em consideração esse conceito vai se aplicar à Revolução Francesa, sim.
Qual a ordem político-institucional que vai ser derrubada? A do antigo regime. Quais estruturas socioeconômicas serão superadas? Estruturas ainda semi-feudais. Qual o novo grupo que vai emergir? Uma burguesia formada por banqueiros, comerciantes, negociantes, pequenos burgueses, enfim, que vão emergir no contexto da Revolução. Esse quadro maravilhoso, se chama Il Quarto Stato, Giuseppe da Volpedo. Óbvio, um artista italiano. O quadro é de 1901 e ele nos fala sobre o quarto estado. É até um diálogo que ele está travando com a Revolução Francesa, porque a sociedade do antigo regime era dividida em 3 ordens ou 3 estados. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, 96% da população. Obviamente que o terceiro estado era, portanto, muito heterogêneo. Então, o quarto estado seria o mundo do trabalho, e se vocês olharem bem o quadro, observem que os trabalhadores estão vindo em direção a quê? Vindo em direção a você que está olhando o quadro? Não, mas vindo em direção à luz. Olhem a sombra como está projetada para trás. Eles estão saindo do mundo da obscuridade, da escuridão, do anonimato, vejo o fundo preto, e vindo em direção à luz. Então é a emergência irresistível do quarto estado, tal qual o Volpedo sonhou com esse quadro de 1901. Na aula 2, gente, nós vamos falar da Revolução Francesa, do antigo regime ao terror revolucionário do ano 2. Eu estou me valendo aqui para apresentar essa aula 2 para vocês de uma fonte iconográfica da época anônima. Essa fonte nos remete ao dia 5 de outubro de 1789, dia no qual essas senhoras de Paris, são cerca de 10.000 mulheres, veja a presença feminina, portanto, na Revolução Francesa, armadas com o que foi possível, mas inclusive empurrando alguns canhões, andam de Paris a Versalhes, são entre 20 e 25 quilômetros, no dia 5 de outubro de 1789, para fazer uma visitinha à Sua Majestade, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Eles chegam ao Palácio de Versalhes, há um início de resistência por parte dos guardas, 2 guardas são imediatamente decapitados, essas senhoras adentram nos jardins do Palácio de Versalhes, mas o resto da história depois vocês vão ficar sabendo. Na aula 3, antes, porém, da aula 3, quero apresentar para vocês um grande historiador da Revolução, Albert Soboul. Albert Soboul, ele é um historiador já falecido. Ele tratou, sobretudo, sobre o mundo dos sans-culottes. Entendidos por sans-culottes, as camadas populares urbanas. Aí formada por artesãos, empregados domésticos, trabalhadores do cais, pequenos lojistas. Digamos que o sans-culotte seria o grupo mais radical e com o viés mais democrático no contexto da Revolução Francesa. E durante o ano 2, os sans-culottes vão ter uma certa representação no poder político que então se instituiu com os jacobinos. Donde a frase do Albert Soboul: os cidadãos, minha senhora que adora engenheiros, outra vez a palavra cidadãos, os cidadãos de aparência pobre e que em outros tempos não se atreveriam a apresentar-se em lugares reservados a pessoas elegantes, passeavam agora nos mesmos locais que os ricos, de cabeça erguida. Gente, o Albert Soboul, ao revisitar a Revolução Francesa, ele nos remete ao conceito de cidadania, de uma sociedade entre iguais e que, independente da condição socioeconômica, o indivíduo esteja apto a transitar em qualquer lugar de cabeça erguida. Vejam como o Brasil precisa de revisitar a Revolução Francesa. Há algum tempo atrás, o fato de camadas mais pobres estarem frequentando aeroportos,
levou a algumas pessoas a dizerem que o aeroporto está parecendo com a rodoviária. Ou seja, os pobres devem ficar no lugar deles. O Albert Soboul nos mostra que com a Revolução Francesa, né, os pobres passam a andar de cabeça erguida em locais nos quais anteriormente, isto é, na época do Antigo Regime, a presença deles era vedada. Na aula 3, nós vamos falar da reação termidoriana ao golpe do 18 Brumário. Bom, e aqui eu estou ilustrando com uma foto atual dessas meninas vestidas a caráter, com o barrete frígio, símbolo da Revolução. No barrete, se vocês observarem, existe um cocar, uma cocar, né, ou uma roseta com as cores da França. Quando tratarmos do tema, eu vou explicar para vocês o significado do barrete frígio. Mas é a ideia de liberdade. O barrete é um símbolo de resistência contra a opressão. Pronto. Então, as meninas aqui estão fazendo uma referência à Revolução e eu faço referência ao título, Reação Termidoriana. Reação termidoriana? O que é isso? Turma, é o seguinte. Quando em setembro de 92 se proclama a República e se elabora um novo calendário, esse novo calendário alterou não apenas a contagem dos anos, ano 1, ano 2, ano 3, etc., como também os nomes dos meses. Os novos nomes são uma homenagem aos fenômenos geoclimáticos da França, ao mundo rural. Então você tem, por exemplo, o mês de Floreal, o mês de Frutidor, o mês do Ventoso, o mês do Nivoso, que a neve cai, o mês de Pluvioso, o mês da chuva, o mês de Vendimiário, que é o mês das vindimas, das colheitas, e você tem o mês de Termidor, que remete a calor. Então, junho, julho, agosto, o verão na Europa. Julho é o auge do verão, um calor danado, o mês de Termidor. Então, essa reação, seja ela o que tenha sido, ocorreu no mês de Termidor, isto é, no mês de julho. Até o golpe do 18 Brumário, que Brumário que é este? Corresponde ao mês de novembro. O inverno está chegando, céu fechado, nuvens espessas, cheio de brumas. Daí Brumário. 18 Brumário é o dia em que o general Napoleão Bonaparte desfere, com o apoio do exército, um golpe de Estado e assume o poder pessoal na França. Para muitos, o golpe do 18 Brumário é o marco final da Revolução Francesa. Então, na aula 3, nós vamos da reação termidoriana, ocorrida em julho de 94, ao golpe do 18 Brumário, novembro de 99, quando Napoleão Bonaparte assume o poder. Ok. Na aula 4, nós vamos tratar do período napoleônico, tão somente o significado histórico dele. A grande pergunta que se faz é ruptura ou continuidade? Ou seja, Napoleão representa uma ruptura com a Revolução ou ele pode ser percebido como uma continuidade da Revolução? Eu usei essa imagem para ilustrar, né, a chamada para a aula 4, que é Napoleão no Passo de São Bernardo, atravessando os Alpes, né, da França para a Itália. Obviamente que isso é uma imagem alegórica, gente. Primeiro que Napoleão, de fato, ele fez essa travessia comandando o exército francês, mas em cima de uma mula. É lógico que o meu amigo Jacques-Louis David não ia colocar Napoleão em cima de uma mula. Então esse cavalo, né, maravilhoso. Mas nós vamos falar sobre essa imagem mais detalhadamente. Eu até chamo a atenção de vocês para alguns nomes que estão colocados nas pedras no canto inferior esquerdo. Observem. Aí você vê Bonaparte, evidentemente. Você lê Carolus Magnus ou Carlos Magno. E você lê Aníbal. Aníbal, o cartaginês.
que no contexto da Segunda Guerra Púnica contra Roma, atravessou os Alpes, invadindo a Itália pelo norte, né? Inclusive utilizando-se elefantes. Mas deixemos o Aníbal quieto com a façanha dele, assim como o Carlos Magno, também quieto. Mas veja que o Davi, ao colocar o nome do Bonaparte junto a Aníbal e junto a Carlos Magno, imperador Carlos Magno, imperador do Império Franco, enfim, a gente fala sobre isso numa outra oportunidade. Daí Império Carolíngio, vem de Carlos, Carolos, Carolíngio, né? É o núcleo original da França. Ele coloca o Napoleão em pé de igualdade com Carlos Magno, Aníbal, o cartaginês e Napoleão. Tá em boa companhia. Muito bem, gente. O Georges Lefebvre, que é esse simpático historiador falecido em 59, nessa frase ele nos dá uma dica se Napoleão é ruptura ou é continuidade com a Revolução Francesa. Veja o que ele diz. Antes, Napoleão havia levado o grande exército à conquista da Europa. Se nada sobrou do Império Continental que ele sonhou fundar, todavia ele aniquilou o antigo regime por toda parte onde encontrou tempo para fazê-lo. Por isso também seu reinado prolongou a Revolução. Então Lefebvre sugere a nós que, numa determinada perspectiva, né, o Império Napoleônico é uma continuidade do processo revolucionário. Volta ao Hobsbawm. Veja o que ele diz. Os soldados franceses que guerrearam da Andalucia a Moscou, do Báltico à Síria, estenderam a universalidade de sua revolução mais eficazmente do que qualquer outra coisa. E as doutrinas e instituições que levaram consigo, mesmo sob o comando de Napoleão, eram doutrinas universais, como os governos sabiam e como também os próprios povos logo viriam a saber. Ou seja, o que o Hobsbawm está nos dizendo é que Napoleão, com a Grande Armée, o grande exército, ao tentar construir uma hegemonia francesa no continente, ele leva com as suas tropas os valores da Revolução, que são valores universais. Portanto, ele universaliza, digamos, o processo revolucionário. Nesse sentido, ele pode ser visto como uma continuidade. Mas vamos deixar para tratar se foi ruptura ou continuidade na aula 4. Na aula 5, nós vamos tratar do Congresso de Viena, uma reação conservadora e novas revoluções. Ou seja, o Congresso de Viena, gente, se reuniu em 1815 após a derrota de Napoleão Bonaparte. É um congresso no qual as potências vitoriosas sobre a França bonapartista se reúnem em Viena, capital do Império Austríaco, para redefinir a geopolítica europeia. Então nós vamos falar sobre isso. A derrota da França napoleônica é também a derrota da França revolucionária, em que pese os ideais emanados da Revolução terem permanecido. Não era possível voltar-se tão somente a antes de 1789. A Revolução abalara demais os alicerces do antigo regime para se fazer, em 1815, uma tábula rasa e se voltar a antes de 1789. Nós vamos ver isso. De qualquer forma, após o Congresso de Viena, segue-se uma onda conservadora. Quem imaginou que essa onda conservadora viera para ficar se enganou, porque em 1820 a Europa vive novos processos revolucionários, e em 1830 idem, e em 1848 idem. Aliás, essa pintura do Delacroix que vocês estão vendo e que abre, ilustra a nossa aula 5, é uma pintura que, embora nos remeta à Revolução Francesa, ela faz referência explícita à Revolução Liberal de 1830 na França. Mas nós falamos sobre esse quadro numa outra oportunidade. E, finalmente, a aula 6, que vai fazer o fechamento do nosso primeiro curso, é uma aula na qual nós vamos fazer uma discussão historiográfica, ou seja, uma coisa é a história da Revolução Francesa, outra coisa é a história da Revolução Francesa. Dou um exemplo para você, gente.
em 1989, quando da comemoração do bicentenário, apenas na França foram publicados cerca de 1.000 novos livros sobre a Revolução Francesa. No Brasil, sejamos mais modestos, mas na onda do bicentenário, as editoras no Brasil colocaram no mercado algo em torno de 100 novos títulos sobre a Revolução Francesa. O que significa dizer que qualquer um de nós, estou me incluindo, se a partir de hoje nos dedicássemos apenas ao estudo da Revolução Francesa, com certeza absoluta, todos nós morreríamos sem termos tido tempo de ler a metade do que foi escrito sobre o tema. Aliás, na França, nos cursos de formação de professores de História, existe inclusive uma cadeira específica intitulada História da Revolução Francesa. Então, nessa aula, quando vocês já tiveram o domínio do fato revolucionário, do contexto revolucionário, do processo revolucionário como um todo, dos avanços, dos retrocessos, dos períodos de maior moderação, maior radicalização, enfim, estaremos aptos a fazer uma leitura historiográfica, um debate historiográfico. Ou seja, como que os historiadores conservadores viram a Revolução Francesa? Como os historiadores marxistas, leninistas viram a Revolução Francesa? Como os historiadores marxistas libertários viram a Revolução Francesa? Como os liberais viram a Revolução Francesa? Né? Como é que está o estudo do tema hoje? Eu estou me valendo aqui para ilustrar essa aula 6 de 3 imagens. A primeira à esquerda, gostaria que vocês acompanhassem. Nela está escrito: Ceci n'est pas un français, c'est un révolutionnaire. Génocide français. Ou seja, isto não é um francês, é um revolucionário. 1789, 1799, genocídio francês. Então observe uma caveira, não é? E a caveira com um barrete frígio, com a cocar, tá vendo? Símbolo da Revolução. Claramente isso é um cartaz pró-revolução, favorável à Revolução ou contrário à Revolução. Óbvio que contrário à Revolução, né, gente? Está associando a Revolução a um genocídio. Isso não é um francês, isso é um revolucionário. Ali no meio eu coloquei a capa de um livro de um historiador chamado Daniel Guérin, em que ele fala sobre a disputa de poder entre a burguesia e o Brani. O Brani é o Saint-Claude. O Daniel Guérin é um historiador marxista de viés libertário. Também, na aula especificamente sobre o tema, a gente vai explicar isso. E, por fim, à direita, um livro de um historiador francês chamado Jacques Godechaux, que tem uma outra leitura da Revolução. Então, na aula 6, a gente cuida da discussão historiográfica, mas vamos abrir um parêntese também para ver a Revolução Francesa no cinema. Ou seja, como o tema da Revolução Francesa vem sendo tratado, né, na telona, ou seja, como o cinema tentou dar conta, né, da temática da Revolução Francesa. E aí, gente, eu selecionei para vocês 3 filmes sobre os quais nós vamos fazer referência. A Marseillaise, que é um filme de 1937, de um cineasta francês chamado Alain Resnais, que é um clássico. O Danton, que é um filme do André Wajda, claramente pró-Danton e claramente anti-Robespierre. Mas, na oportunidade, nós vamos discutir o que é ser pró-Danton, o que é ser anti-Robespierre. E o terceiro filme é La Nuit de Varennes, ou A Noite de Varennes, que no Brasil foi traduzido como Casanova e a Revolução, com o Marcello Mastroianni, que é essa bela figura que aparece aí na capa do vídeo. É um filme interessantíssimo, centrado no dia 20 e 21 de junho,
quando o rei Luís XVI e a família real tentam a fuga da França em 1791. E já conto o final para vocês, perder a graça, é o tal do spoiler. A família real acaba sendo identificada na fronteira, mas um pouquinho teria atravessado a fronteira, na cidadezinha que ficou famosa, chamada Varennes. Daí o título do filme, La Nuit de Varennes. Então, na aula 6, a gente faz o debate historiográfico, a discussão historiográfica, e vamos trabalhar com trechos desses filmes também. Aí, 2, 3 minutinhos de cada um desses filmes, para vocês terem uma ideia, né, sobre como é que o cinema, né, vem tratando essa temática. E, por fim, como é que eu imaginei essa concepção teórico-metodológica do curso? O ideal seria vocês estarem em sala, porque a gente exploraria os conhecimentos prévios de vocês, ou seja, o levantamento de questões a partir das quais a gente iria buscar elementos de análise para tentar dar conta das questões que viessem a ser levantadas. Sempre focado nessa relação presente-passado e sempre a partir de determinadas problematizações. Ok, mais tarde eu vou esmiuçar com aqueles que efetivamente fizeram o curso essa concepção teórico-metodológica. Mas eu, como professor, eu sempre me coloquei como alguém que faz a mediação entre um dado conhecimento e o grupo com o qual eu estou trabalhando. É lógico que essa mediação é feita a partir dos problemas levantados pelo grupo com o qual nós estamos trabalhando. E aí nós temos um grupo imaginário, porque eu estou dando uma aula agora para cadeiras vazias, em que pese a presença do meu amigo Guilherme aqui, que está pilotando tudo isso, mas é uma experiência também para mim complexa, porque como professor você faz a mediação, né? O ensino-aprendizagem é, na verdade, uma via de mão dupla. O olhar do outro é que faz com que nós próprios nos interroguemos sobre aquilo que está na expectativa do olhar do outro e lamentavelmente, não tem o olhar do outro. Mas ainda bem que de vez em quando o Guilherme olha para cá, o Luiz, que está pilotando a outra câmera, também olha para cá, enfim, e a gente faz o possível. Mas eu não me coloco como portador de um saber. Eu acho que o professor é aquele que dialoga com um dado conhecimento, né? É aquele que se vale da produção historiográfica e, a partir de determinados temas que são problematizados sobre aquilo que é estudado, né? Oferece aos alunos determinados elementos de análise para que eles deem conta daquilo que os angustia, que cria expectativas neles, né, a respeito do tema que se está estudando. Mas vamos fazer o que é possível. Ok, então teremos aula 1 e vou terminar a minha fala com vocês, sério, levantando com vocês 4 questões que eu chamo de questões problema ou chamo de problematização, que eu acho que são dúvidas que podem estar na cabeça de cada um de vocês. Primeiro, a natureza histórica do processo revolucionário francês. Nós estamos diante de uma revolução burguesa clássica. Embora, que fique claro, ela pode ter sido essencialmente burguesa, mas não exclusivamente burguesa. Porque sem a revolução camponesa e a revolução popular urbana sans-culotte, a revolução burguesa com certeza não teria se realizado. Ela teria sido derrotada por uma contra-revolução aristocrática. Vamos discutir um pouquinho essa questão da natureza da revolução. Revolução Francesa ou revoluções francesas? Uma questão complexa. Uma coisa é a Revolução de 89, outra coisa é a Revolução do ano 2, outra coisa é a Revolução depois da reação termidoriana, eu prefiro no plural. A Revolução Francesa é parte das revoluções atlânticas? Sim, gente, porque entre meados do século XVIII e meados do século XIX, aí em 1760, 70, 1850, meados do XVIII, meados do XIX, o mundo ocidental, isto é, o mundo atlântico, foi sacudido por uma onda revolucionária.
essa onda revolucionária ter se iniciado com a Revolução Americana de 1776, meados do século XVIII. Passou pela Revolução Francesa, passou pelas revoluções liberais de 1820, passou pelas revoluções liberais de 1830 e desagou nas revoluções de 1848. Ou seja, entre meados do 18 e meados do 19, o mundo ocidental, o mundo atlântico, teria sido abalado por uma vaga revolucionária. A Revolução Francesa, ela tem uma especificidade própria ou ela é parte dessa onda revolucionária? Uma discussão que nós vamos ter que fazer. 4. Interpretações da Revolução Francesa e a permanência das controvérsias. Ou seja, podemos ficar aqui até 2030, quando os meus netos estão me assistindo, e não vamos saber, não teremos um ponto final nas controvérsias. Ou seja, os debates sobre o significado da Revolução, eles permanecem, eles são sempre atuais e sempre estão sendo enriquecidos por novas abordagens, por novos estudos, pelo estudo de novas fontes, enfim. Depois eu apresento mais 4 problemas sobre a Revolução. A ideologia iluminista de fato desencadeou o processo revolucionário francês? Porque a gente aprendeu na escola. Foram as ideias dos iluministas, a filosofia iluminista da segunda metade do século XVIII é que impactou a Revolução. A vanguarda da Revolução, a cabeça dela tinha sido formada pela ideologia iluminista. Nós vamos discutir essa questão e perceber que não é bem assim. É fácil entender, gente. Quem lia Rousseau? Quem lia Diderot? Quem lia D'Alembert? Quem lia Voltaire? Quem lia John Locke, o pai das ideias liberais? Será que quem lia Montesquieu, será que essa leitura chegava ao povão? Será que essa ideologia iluminista, né, ela teve um impacto tão grande no desencadeamento do processo revolucionário? Vamos fazer. Afinal de contas, o que o pessoal lia na época? A cabeça deles era feita como? Essas são questões que vão ser discutidas nesse tema. A sociedade do antigo regime era de ordens ou de classes? Dirão vocês, mas eu não sei sequer a diferença entre sociedade de ordens e sociedade de classes. Digamos de maneira preliminar e bem rasa por enquanto, que a sociedade de ordens é aquela na qual os privilégios sociais são juridicamente legitimados. Ou seja, há privilégios e as instituições jurídicas legitimam esses privilégios. Perceberam? A sociedade de ordens é aquela também na qual a mobilidade vertical é praticamente nula. E a sociedade de classes? A sociedade de classe é a nossa, na qual todos são iguais perante a lei. Bonito, né? Em tese, evidentemente. É aquela na qual também existe maior mobilidade vertical. Mas, afinal, a sociedade do antigo regime era de ordens ou de classes? Discussão para ser feita no curso. Em que medida o déficit fiscal levou à eclosão da Revolução Francesa? Ou seja, o que precipitou a Revolução? Vocês vão perceber que a questão de déficit fiscal pesou. A relação receitas-despesas, muito complicada. Como financiar o déficit? O sistema financeiro, com juros. Quanto da receita do Estado francês, na época do antigo regime, era para o pagamento de juros da dívida, para rolar o déficit? Vejam que são questões muito atuais, sobretudo para o nosso país, mas estão nas raízes da Revolução Francesa. Qual a importância das jornadas populares no movimento revolucionário? Bom, nós vamos ter que definir o que é uma jornada popular. O 14 de julho, a tomada da Bastilha, em que pese uma série de mitos que cercam esse episódio, é uma jornada popular.
Aliás, é a primeira jornada popular. E, por fim, mais 4 questões sobre a Revolução Francesa. Então, eu estou elencando para vocês 12 questões-problema que vão nortear, né, nos orientar por onde nós vamos transitar no nosso curso. 9. O que levou à radicalização do processo revolucionário e à implantação do terror? Sim, o terror na Revolução, em que a guilhotina não parou de funcionar. O que levou a essa radicalização? De repente se radicalizou? Como e por quê? E com quem à frente? 10. Qual o simbolismo presente no calendário revolucionário? 11. Por que se afirma que o golpe do 18 Brumário encerra a Revolução? E 12. Pode-se afirmar que o período napoleônico é uma extensão da Revolução Francesa? Sob um certo aspecto, adianto que sim. Então, pessoal, essas são as temáticas pelas quais nós vamos transitar ao longo das nossas 6 aulas. Fica feito aqui o convite. Deixo vocês em companhia do slide 1, que faz referência à aula 1, Revolução Francesa, do Antigo Regime, né? A gênese, as raízes, as causas da Revolução Francesa. É por onde nós vamos transitar inicialmente. É um tema fascinante, e o que me levou a escolher esse tema, eu apresentei no início para vocês. A questão da cidadania, como que ela vem sendo maltratada no Brasil, e como como é necessário, sobretudo nos tempos atuais de intolerância máxima, resgatar o sentido da cidadania plena. A luta pela cidadania plena, como ela deve ser feita? Nada melhor do que resgatar o próprio conceito de cidadania, que emerge com força no contexto da Revolução Francesa. Então fica o convite, aguardo vocês. Eu esperava aí com 40 minutos dar conta disso, estou vendo aqui agora que acabei passando um bocado do tempo, espero não ter exaurido vocês. E eu lembraria finalmente que após essas 6 aulas do curso, né, nós vamos ter uma 7ª aula. Até avanço para vocês e adianto como que ela será. Será uma live, como se diz. Nós vamos ter aqui 1 hora, 1h30, em que eu vou debater com aqueles que fizerem o curso e responder questões, perguntas, dúvidas que porventura ficarem. Aqueles que fizerem o curso vão remeter essas perguntas com antecedência e nós vamos marcar dia e horário para essa live, onde durante 1 hora, 1h30, a gente vai bater um papo sobre o significado da Revolução Francesa, o atual estágio, né, das questões, o significado histórico disso, por que nós estudamos isso, e lógico que aqueles que se inscreverem para o curso receberão orientações sobre como participar dessa live, mas eu acho que ela tem que ser feita após as 6 aulas. Então fica aqui o convite para encontrá-los na aula 1. Muito obrigado pela atenção de todas, de todos e de todas. Um abraço e até a próxima. Tchau.